E aí, de boa? Aqui é o Mink e essa é a Phoebe. Dessa vez ela vai ser minha inspiração para desenhar um personagem. E essa é a parte 2 desse mini projeto que eu tô fazendo de transformar minhas gatinhas em personagens. Mas não se preocupa, pode ver esse aqui e depois assistir o outro. Vou deixar o link na descrição e no final desse vídeo. E seguindo a ideia do vídeo anterior, onde eu desenhei a Zyra, chegou a vez de desenhar a Phoebe, que como eu comentei lá, ela é completamente o oposto. Se a Zyra é essa caçadora selvagem, a Phoebe é a madame da casa, uma princesa, ou melhor, uma rainha, né, que meio que comanda tudo por aqui. Eu brinco muito que essa gata não é normal. Ela tem uma hora que parece faltar pouco pra falar de tão expressiva que ela é. E ela e a Loura, como elas fazem aniversário no mesmo dia, elas são completamente um grude. Até quando eu falei a ideia da personagem que eu tinha na minha cabeça, a Loura já foi completamente contra, ela não concorda, mas é assim que eu vejo a Phoebe. Quando chegou a hora de desenhar, eu já tinha uma ideia muito bem formada. Tanto que eu nem precisei fazer muitos rascunhos, só rabisquei um pouco num papel para definir a pose e já vim pro Photoshop. As ideias centrais dessa personagem foi transformar ela em uma nobre, maga, sedutora e poderosa, ou seja, basicamente uma rainha má, sabe? Isso porque apesar de muito fofa, ela é extremamente possessiva. Ela muitas vezes maltrata a Zyra e ainda fica com ciúmes de mim com a Loura, se metendo entre a gente. Apronta várias coisas que eu falo pra Loura que é de propósito. Então, eu queria retratar esse lado dela. E até eu acho que combina muito pra dar esse contraste entre o desenho dela e o da Zyra. E nossa, como eu gostei desse mini projeto, eu quero pensar em mais deles. É muito bom desenhar quando tem um tema legal assim e uma restrição pra seguir. E olha que foi uma ideia bem simples, né? Basicamente representar a história e a personalidade das minhas gatas em personagens. E só essa descrição já foi o suficiente para criar duas ilustrações que eu gostei muito de ter criado. Que talvez eu nunca teria feito sem pensar essa ideia de projetinho, né? E eu recomendo demais você pensar em projetos pessoais e coisas simples, rápidos de criar e que façam parte de um mesmo conjunto. E não precisa ser só desenho, né? Se você cria outra coisa, recomendo muito pensar em reduzir e criar, um mini projetinho de 2 peças, 3 peças. Isso ajuda demais. Eu tenho muito hábito de pensar em coisas mirabolantes, que eu desisto no meio do caminho. Mas deu pra perceber que é muito mais produtivo e até inspirador um projeto com menos passos ou etapas, sabe? Enquanto a gente tá fazendo, a gente tá se divertindo e é rápido de concluir. 2, 3 materiais que tu produz, tu já vê o teu projeto pronto e, nossa, dá uma sensação boa de conclusão, sabe? Que é completamente diferente da sensação de abandonar um projeto porque ele ficou grande demais e porque vai levar um tempão pra pôr ele no mundo, né? E outra vantagem é o quanto a gente aprende. Nesse desenho eu sofri muito menos. Basicamente foi metade do tempo que eu levei pra criar o da Zyra quando eu tava olhando no bruto, né, da gravação. Já tava no ritmo, sabe, de pensar na característica das gatinhas, de como é que eu ia aplicar aquilo no personagem. Então tudo fluiu muito bem em casar com o personagem da Zyra, em fazer essa relação entre as artes também, já que fazem parte do mesmo projeto. Eu queria que tivesse algum nível de conexão entre as duas. E aí pensar em tudo isso em conjunto foi muito legal. Com certeza vou trazer mais projetos como esses por aqui. Mas, voltando a falar da Phoebe, ela tem esse nome por causa de uma personagem da série Friends. Mas é claro que a gente teve que dar uma brasileirada no jeito de escrever esse nome, né? E na série, a Phoebe tem uma música clássica chamada Smelly Cat. E a Phoebe faz jus ao nome sendo a nossa Smelly Cat, porque é uma gatinha que vive com as patas sujas e eu queria muito trazer essa representação dela pra dentro da personagem. E eu fiz isso pensando nela como uma dominadora de uma magia de veneno, né? Então ela usa esse cajado que tem a representação das patinhas ali. A mão dela eu deixei bem em destaque ali dela conjurando uma magia. E tudo vinculado a esse atributo de veneno, esse atributo tóxico, né? Dando essa brincadeira entre a sujeira e o veneno. E o bom é que essa ideia facilitou várias frentes do desenho, porque eu consegui pensar em elementos para compor com muito mais facilidade depois que eu estabeleci a origem dessa magia, né? Como criar essa caveirinha de cristal ali de um gato, né, no colar, pra ser essa joia mágica da rainha, colocar alguns cristais ao longo da coroa, do vestido, pensar nesse cajado, então tudo ficou ao redor dessa temática. Além disso, seguindo a mesma linha, eu decidi explorar uma outra expressão pra personagem, então ela ficou com essa expressão bela, né, fofinha, de uma rainha mesmo, e uma secundária dessa versão manipuladora dela. Eu não queria que ela fosse simplesmente má, mas ficasse essa nuance no ar de uma pessoa fofinha, mas que tem aquela pegada de uma patricinha ou de alguém mais manipuladora, né? Personagem clássica de contos de fada, né? Como ela é uma gatinha tricolor, eu pensei em explorar esses tons de roxo para compor a paleta de cores. E eu achei que combinou muito, tanto com o tema quanto com as cores dela, né? E falando nisso, as manchas foram um grande desafio.
Esses gatinhos tricolor possuem essas manchas que são muito únicas, né? Eu não queria simplificar muito para não perder essa característica de quem é a Phoebe, já que cada manchinha dessa representa muito da identidade deles. Então eu bati um pouco de cabeça, mas acho que encaixou bem. Ela tem umas manchinhas bem difíceis ali no rosto que eu fiquei com medo de perder um pouco de leitura da expressão, ou de ficar uma marca muito chamativa e acabar destoando no rosto, né, da personagem, que é uma área super importante. Mas achei que ficou legal. Outra coisa que facilitou foi o fato dela ter as duas patas bem brancas, então ela tem um lado só com uma mancha um pouco mais preta, mas a outra pata é basicamente toda branca. É por isso que a gente brinca ali do Smelly Cat, porque como as patinhas dela são muito branquinhas, é fácil sujar, né? Qualquer voltinha que ela dá, ela volta com a pata suja. Mas eu acho que encaixou bem essas tonalidades, essas cores. E aí combina super bem também com os dourados das joias, né? Então ficou uma composição legal ali de dourado e laranja com o roxo e aí o preto e o branco para dar uma base, né? E para finalizar a ilustração, essa etapa final de colocar algumas camadas de brilho, iluminação, começar a brincar um pouco com os tons que vêm do ambiente para personagem, tem feito uma diferença gigante nas finalizações dos meus desenhos. Eu tenho gostado desse estilo. E assim, esse foi o primeiro desenho que finalmente eu senti estar chegando em um tipo de processo de pintura. Isso tem me inspirado bastante a querer desenhar mais e, pô, tô felizão. Mas é isso, desenho praticamente finalizado, bora ver o resultado final. E o desenho que começou assim, nesse rascunho, terminou assim. E aí, curtiu nossa rainha má inspirada na Phoebe? Deixa aí nos comentários o que você achou da nova personagem. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E assim, como eu comentei, o link do vídeo da Zarya tá na descrição, na parte 1. E lá você pode ver a personagem que eu fiz baseada na minha outra gatinha. E pra quem fica até o final dos vídeos, que sempre ganha uma coisinha extra, nesse vídeo aqui também tem a história da Phoebe. Eu costumo usar essas histórias curtinhas pra bolar um pouco do personagem antes mesmo de desenhar. Isso facilita demais a criar uma base na cabeça de como é que a gente vai explorar o personagem do desenho. Qualquer coisa é só dar um pause aí pra ler e eu espero que você curta também. E por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!